Oi! Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Gabriel, essa é a Mariana. Hoje a gente trouxe um compilado de curiosidades sobre a Romênia. Então, se você é novo no canal e gosta de vídeos de viagens, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vlad Tepes, conhecido como Vlad III ou Vlad o Empalador, foi um príncipe da Valáquia que governou a região historicamente turbulenta em 3 períodos distintos: 1448, 1456 e 1476. Sua reputação foi marcada por sua governança rigorosa e métodos cruéis de punição, notadamente o empalamento, uma prática grotesca em que as vítimas eram empaladas em estacas. Embora tenha sido uma figura histórica, a associação entre Vlad Tepes e o Drácula de Bram Stoker é mais complexa do que uma simples coincidência. A palavra Drácula significa filho do dragão em romeno, e Vlad Tepes era conhecido por usar o título Dracul, que significa dragão em romeno, devido à sua filiação à Ordem do Dragão, uma sociedade secreta cristã. Bram Stoker escreveu Drácula em 1897, uma obra que se tornou um clássico do gênero do horror. Algumas pessoas afirmam que o personagem principal, o Conde Drácula, é inspirado em parte pela figura histórica de Vlad Tepes, mas Stoker incorporou elementos fictícios e sobrenaturais à narrativa e também se inspirou em lendas de vampiros da Europa Central e do Leste. Então não, Vlad Tepes e o Drácula de Bram Stoker não são a mesma pessoa. A crueldade de Vlad Tepes era, em parte, uma resposta às ameaças externas e à instabilidade política que a Valáquia estava envolvida. Ele buscava impor ordem e deter invasores estrangeiros, muitas vezes recorrendo a táticas brutais para atingir seus objetivos. A reputação de Vlad Tepes como governante sanguinário ficou registrada nos relatos de vários viajantes da época, e a sua morte ocorreu em 1476, em batalha contra as forças otomanas. Embora sua reputação seja notoriamente sombria, na Valáquia ele é lembrado como um líder que buscou proteger sua terra contra invasores e manter a estabilidade em tempos difíceis. A Romênia é a casa da maior população de ursos pardos da Europa. Cerca de 6 mil ursos vivem no país, principalmente nas montanhas dos Cárpatos. Ursos já causaram prejuízos a plantações de agricultores, danificaram veículos, provocaram a morte de animais em rebanho e também causaram acidentes de trânsito. Então até foi reacendido um debate sobre a volta da caça legal de ursos no país. Se você for para a Romênia com a intenção de acampar, fazer trilha ou qualquer outra atividade mais rural, se informe sobre a presença de ursos pardos na região e de qual deve ser o seu comportamento caso você encontre um deles no seu caminho. Em 2021, em Brasov, um esquiador foi perseguido por um urso e ele conseguiu despistar o animal jogando uma bolsa no chão, uma bolsa que ele carregava. Dessa forma, o animal se distraiu com o objeto e deixou o esquiador em paz. Mas se eu fosse você, eu não contaria com tanta sorte caso um urso pardo queira brincar de pega-pega contigo. A Romênia, no período de 1969 e 1989, estava sob o regime comunista liderado pelo Nicolae Ceausescu. Foi um período marcado por repressão, autoritarismo e por políticas econômicas e sociais centralizadoras. Ceausescu chegou ao poder em um momento que a Romênia estava sob a influência da União Soviética, mas ao longo dos anos ele adotou uma política mais independente em relação a Moscou. No entanto, isso não impediu que ele adotasse medidas repressivas e controladoras em sua tentativa de consolidar seu poder. Ele implementou uma série de medidas que visavam saldar a dívida externa do país, incluindo grande parte da produção agrícola e industrial, deixando a população interna com escassez de alimentos e bens de consumo. Outra medida do regime de Ceausescu foi a implementação de medidas de controle da população. Ele promoveu uma política pró-natalista extrema, proibindo o uso de contraceptivos e incentivando as pessoas a terem mais filhos. Isso levou ao aumento da taxa de natalidade, mas também resultou em condições difíceis para muitas famílias, pois o Estado não conseguia fornecer adequadamente para as necessidades básicas. Isso resultou em muitas crianças serem abandonadas em orfanatos lotados. As crianças ali eram negligenciadas de tal forma que, após o regime comunista cair, o caso serviu de estudo para entender a relação entre a negligência e o desenvolvimento infantil. Vamos deixar aqui na descrição um link para uma matéria da BBC News que fala desse caso e a gente indica muito a leitura.
O regime comunista romeno também foi marcado por uma forte repressão política. A oposição política foi suprimida e aqueles que se opunham ao governo enfrentavam prisão, perseguição e censura. O governo de Ceausescu também construiu uma rede extensiva de serviços secretos para monitorar a população. O regime comunista da Romênia chegou ao fim em 1989, se você não lembra, na mesma época, no mesmo ano que foi derrubado o Muro de Berlim, que foi quando protestos eclodiram no país. O governo reprimiu brutalmente os manifestantes, mas isso só intensificou os protestos. Nicolai Ceausescu e sua esposa Helena foram julgados bem às pressas e executados em 25 de dezembro de 1989, marcando o fim do governo comunista na Romênia. Arco do Triunfo, que é Arco do Triunfo em romeno, é um monumento histórico que fica localizado na cidade de Bucareste, que é a capital da Romênia. Esse arco é uma das principais atrações turísticas da cidade e tem uma rica história que reflete a evolução do país ao longo do tempo. O primeiro arco foi construído em 1878 para comemorar a independência da Romênia e a participação do país na Guerra da Independência Russo-Turca. Era uma estrutura temporária, erguida às pressas para marcar a vitória da força romena contra o Império Otomano. O arco atual, feito de granito, foi construído entre 1921 e 1922 em um estilo arquitetônico mais duradouro. Ele foi projetado pelo arquiteto Petre Antonescu e conta com elementos decorativos que retratam figuras históricas como reis e rainhas, além de relevos que retratam momentos importantes da história romena. O Arco do Triunfo de Bucareste é frequentemente usado para cerimônias oficiais, eventos e desfiles militares, servindo como símbolo nacional e um lembrete da história e da luta pela independência romena. Além disso, oferece uma vista panorâmica da cidade na sua plataforma superior. Nós subimos o Arco do Triunfo e você pode conferir tudo nesse vídeo aqui. O letreiro é uma estrutura marcante que se tornou uma atração turística popular em Brasov, na Romênia. Localizado no topo da montanha Tampa, o letreiro exibe as letras Brasov e é visível de vários pontos da cidade. A estrutura serve como ponto de referência e uma atração pitoresca que complementa a beleza natural da área. A subida até o letreiro é uma trilha popular entre os locais e os turistas que desejam apreciar a vista panorâmica de Brasov e dos seus arredores. Durante o regime comunista na Romênia, foram tomadas várias medidas para promover a ideologia comunista. No contexto desse esforço, apesar de Nicolai tentar manter uma certa independência da União Soviética, algumas cidades foram renomeadas para homenagear líderes comunistas, e uma delas foi Brasov, que por um tempo passou a se chamar Orashu Stalin, que quer dizer cidade de Stalin. No entanto, em 1960, com a morte de Stalin e algumas mudanças na União Soviética, a Romênia abandonou essa prática de nomear cidades com nome de líderes estrangeiros. A cidade de Brasov, portanto, retomou seu nome original depois dessa pequena fase aí de renomeação. Localizada em Bucareste, é uma obra-prima arquitetônica e uma presença imponente que domina a paisagem da cidade. Também conhecida como Casa do Povo, é uma das maiores construções civis administrativas do mundo. Construído durante a era comunista, o palácio é um testemunho da grandiosidade e, ao mesmo tempo, da controvérsia histórica. Com mais de 1000 salas luxuosas, o Palácio do Parlamento se destaca por sua arquitetura monumental, adornadas de mármore, cristais e diversas obras de arte. A grandiosidade do edifício é ainda mais impressionante quando se considera que foi construído em grande parte por mãos humanas, muitas vezes sob condições desafiadoras. Hoje o Palácio do Parlamento ele abriga o Parlamento Romeno, além de algumas salas governamentais. Como a gente falou, o palácio ele foi construído na época comunista, que era uma época que a população passava por grandes problemas econômicos, tinha escassez de alimentos e tudo mais, e bens básicos. Então foi muito controverso ser construído um palácio e gastar tanto dinheiro em um palácio e chamar ainda de a Casa do Povo, sendo que a população da Romênia estava passando por dificuldades. Além disso, a construção do palácio ele exigiu a demolição de uma boa parte da cidade, que continha igrejas e até prédios históricos, além da casa de muitas pessoas. Isso levantou a questão de uma certa falta de consideração com a própria população para a construção desse palácio.
E esse palácio é muitas vezes visto como um símbolo do poder de Nicolae Ceausescu, do governo de Nicolae Ceausescu, porque ele tinha uma série de projetos que visava fazer construções para projetar uma imagem de poder e grandiosidade à figura dele, né, e ao governo comunista. E mesmo depois do fim do comunismo, o Palácio do Parlamento ele foi mantido, né, e é usado até hoje, como a gente comentou, mas ele é um grande fardo financeiro para a Romênia por causa do custo de manutenção. Em resumo, o Palácio do Parlamento é um monumento que não reflete só a sua grandiosidade arquitetônica, mas também os desafios e controvérsias associados à sua construção num período bem conturbado na Romênia. A Romênia é lar de um dos castelos mais impressionantes e envolventes, e são muitos, mas a gente vai citar alguns aqui dos mais populares. Provavelmente você já ouviu falar do castelo mais famoso da Romênia, que é o Castelo de Bran, normalmente associado ao Conde Drácula. Embora Vlad III, o Empalador, a inspiração histórica para a criação do Drácula, nunca tenha morado lá. Localizado na região da Transilvânia, esse castelo medieval é conhecido por suas torres e passagens secretas. Situado no Cárpatos, perto de Sinaia, o Castelo de Peles é um exemplo impressionante da arquitetura neorrenascentista. O castelo ele foi construído no final do século XIX e era uma residência de verão para a realeza. Até hoje, seu interior belíssimo atrai turistas. Castelo de Corvin, também conhecido como Castelo de Hunedoara, foi o castelo do rei da Hungria medieval, Matias Corvinus. Esse castelo, na época da sua construção, foi um dos maiores castelos da Europa Oriental e levou em torno de 40 anos para ser construído. Está localizado na cidade de Hunedoara e sua arquitetura gótica e renascentista encanta os visitantes. E o castelo também é famoso pela lenda da prisão de Vlad III, um empalador, por um certo período de tempo. Castelo de Rasnov. Situado estrategicamente no alto de uma colina, o Castelo de Rasnov é conhecido por suas muralhas imponentes e oferece vistas deslumbrantes das paisagens circundantes. Construído como um refúgio defensivo, o castelo abriga uma série de edifícios e torres. Localizado próximo ao Castelo de Peles, bem ao lado, o Castelo de Pelichor é uma joia arquitetônica e artística. Foi uma residência real destinada à família real romena. Os interiores são adornados com móveis extravagantes e detalhes decorativos únicos. Cada castelo na Romênia conta com uma história única que remonta a diferentes períodos da história do país, desde a Idade Média até o início do século XX. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o like e até a próxima. Até! Ceausescu chegou ao poder em um momento em que a Romênia estava sob sobre a influência da União Soviética. Ceausescu chegou ao poder em um momento que a Romênia estava sob influência da União Soviética. Mas ao longo dos anos ele adotou uma posição. Marcando o fim do governo comunista na Romênia. E a gente viu que tipo, tinha 9 minutos, né, de áudio e deve estar 2 horas já gravando. Ah, deve estar mais de meia hora. Ai, arco. Esqueci do arco. Marcando o fim do governo comunista na Romênia. Acho que tá bom. É isso. O primeiro arco foi construído em 1878 para comemorar a independência da Romênia e a participação na... Desculpa. Agora ia. Desculpa. Eu já tava indo antes. Não ia servir.